Nesse vídeo, nós vamos falar sobre as medidas do ponto de fusão e ponto de ebulição. Oi, eu sou o professor Lucas Fagundes. Vamos juntos! Nas aulas anteriores, nós falávamos sobre os estados físicos e sobre as mudanças desses estados físicos. A gente viu que a passagem do estado sólido para o estado líquido era chamada de fusão, um processo onde as partículas do sólido absorvem energia passando para o estado líquido. Eu mencionei também um processo reverso, onde as partículas que estavam organizadas na forma de um líquido perdiam a energia indo para o estado sólido, um processo que a gente dá o nome de solidificação. Ocorre que esses processos eles acontecem numa temperatura muito específica, a qual é chamada de temperatura de fusão, que é a temperatura que corresponde a temperatura de fusão corresponde à temperatura na qual o sólido se transforma em líquido. A solidificação acontece na mesma temperatura, porém em um sentido contrário. É a temperatura na qual um líquido se converte em sólido. Cada material, na sua forma pura, tem uma temperatura de fusão bem característica, bem definida. Eu separo aqui para vocês 4 materiais: água, ouro, mercúrio e galho. Água, o ponto de fusão dela, no caso do gelo, é 0 graus Celsius, e a temperatura de solidificação da água também é 0 graus Celsius. Então, em 0 graus Celsius, você pode ter tanto a fusão do gelo em água líquida, tanto a solidificação da água líquida passando para gelo. Perfeito? Isso a 0 graus Celsius. O ouro ele já tem um ponto de fusão muito mais alto do que o da água. Nesse vídeo eu não vou delinear quais os motivos que fazem com que as substâncias tenham pontos de fusão diferentes. A gente pode estudar isso mais à frente, quando falar de interações intermoleculares, de ligações químicas, e poder entender um pouco mais das propriedades desses materiais. Mas o ouro tem um ponto de fusão de 1064,1 graus Celsius, o que quer dizer que até esta temperatura o ouro se mantém em fase sólida. A partir dela, você tem o processo de fusão acontecendo. O mercúrio, por sua vez, embora seja um metal, ele já tem um ponto de fusão de menos 38,8 graus Celsius. Isso já diz alguma coisa para a gente. Já diz que na temperatura ambiente da maioria dos lugares do nosso planeta, ele não vai se apresentar no estado sólido, porque acima de menos 38,8 ele é líquido. A mesma coisa acontece com o galho. O galho tem um ponto de fusão bastante baixo. O ponto de fusão dele é de 29,8 graus Celsius. É bastante baixo comparado com a maioria dos metais. É importante frisar isso. 29,8 graus Celsius quer dizer que ele poderia, por exemplo, derreter na nossa mão. Vários vídeos pipocam aí pela internet com pessoas fazendo experiências com galho, justamente por ele ser um metal de fácil derretimento. É muito fácil derreter o galho. Eu vou colocar aí para vocês uma experiência, tá, que está aparecendo aí na tela do vídeo, uma experiência do Manual do Mundo, que é a experiência da colher que desaparece, onde ele faz uma experiência com uma colher feita de galho. E ao colocar na água quente, ela naturalmente ela se funde. Esse experimento ele dá origem também a um livro de mesmo nome, A Colher que Desaparece. Eu vou deixar a imagem também aí na tela para vocês. Agora, uma coisa importante é você entender, nesse primeiro momento, só observar mesmo como que o ponto de fusão varia na tabela periódica. A gente vê os elementos da tabela periódica, ela está um pouco desatualizada, ela não tem os nomes, os símbolos dos elementos, né, que já foram nomeados recentemente, mas nela dá para a gente ver que há uma tendência clara do ponto de fusão aumentar em direção ao centro da tabela e na parte inferior. É uma tendência que, obviamente, tem exceções. Mas você observa, por exemplo, que os elementos nessa parte onde as setas estão apontando são os elementos com os pontos de fusão mais alto. Para ilustrar para vocês, o ponto de fusão está sendo medido pelo tamanho do quadradinho colorido. Quanto mais alto esse quadradinho colorido, mais alto o ponto de fusão. Você pode observar ali também que o carbono está totalmente distoante disso, né? Justamente pela forma alotrópica de diamante, né? Que não chega a ter um ponto de fusão, porque o diamante ele não vai ter a passagem de carbono diamante na fase sólida para a fase líquida, perfeito?
Tem também algumas exceções ali nos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. O ponto de fusão ele aumenta num sentido meio diferente, ele aumenta de baixo para cima na tabela periódica. Os detalhes que justificam essa variação na tabela periódica, eles não são explicados agora. Na aula de tabela periódica, a gente pode apresentar algumas características desses elementos que justifica esse padrão de comportamento nos pontos de fusão. Mas uma coisa interessante é observar, por exemplo, o elemento tungstênio, que é o metal com maior ponto de fusão da tabela periódica. É o elemento com maior ponto de fusão da tabela periódica. Ele é usado em filamentos de lâmpadas incandescentes, como essas daqui. O ponto de fusão dele é de 3.422 graus Celsius, o que quer dizer que ele pode aguentar temperaturas extremamente altas sem passar para a fase líquida. Isso daí é uma das justificativas pela qual ele pode ser usado nesses filamentos de lâmpada, porque dentro desses filamentos a temperatura sobe tanto que o material presente no filamento ele começa a emitir radiação, para um processo que você na física estuda como radiação de corpo negro. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas o calor produzido no filamento é tão grande que ele começa a se iluminar. Perfeito? E o tungstênio ele é um material muito bom para esse propósito, porque ele pode ser aquecido em temperaturas muito altas, exibir esse padrão de emissão de radiação, sem necessariamente ser fundido. Perfeito? O outro processo que nós temos é a temperatura de ebulição. A gente tem o processo de passagem de moléculas, partículas em fase líquida indo para a fase gasosa, um processo que a gente chamou de vaporização. O processo contrário nós chamamos de condensação. Vale lembrar, na aula anterior eu comentei isso, que a vaporização ela pode ser a evaporação, que é um processo lento, gradual, pode ser também a ebulição, que esse processo sim, ele tem uma temperatura bem característica e bem definida, e pode ser também a calefação. Nessa aula a gente vai falar de temperatura de ebulição, porque é a única transformação de estado que tem temperatura característica e bem definida. A evaporação, por exemplo, da água, ela pode acontecer em qualquer temperatura com a água líquida. A água a 20 graus Celsius ela evapora, assim como a água a 40 graus Celsius também evapora. Acontece que as velocidades de evaporação são diferentes, mas a ebulição ela só acontece no momento em que a pressão gerada pelas moléculas na fase líquida, a pressão que ao passar da fase líquida vão para a fase de vapor, essa pressão a gente chama de pressão de vapor. Quando essa pressão se iguala à pressão atmosférica, a gente tem um processo de ebulição. A ebulição, por definição formal, é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido se iguala à pressão atmosférica. Eu não vou entrar nesse detalhe também nessa aula, porque isso é tópico de outra aula mais específica, onde a gente pode falar, por exemplo, de diagramas de fase, de mudanças de estado associadas a esses diagramas de fase. Nesse momento a gente vai concentrar só nas temperaturas de fusão e de ebulição. Então, olhando aqui para a definição que a gente vai trazer, uma definição menos formal, a temperatura de ebulição ela corresponde à temperatura na qual o líquido se transforma em vapor. A condensação ela acontece na mesma temperatura, porém em sentido contrário. Perfeito. Então vamos considerar a água pura ao nível do mar, na pressão de 1 atm. Eu estou mencionando de novo ao nível do mar e estou mencionando a pressão porque existe uma coisa muito importante quando nós falamos de temperatura de ebulição. O seu valor não é fixo. O seu valor depende de qual é a pressão externa que o líquido está submetido. Usando a água como exemplo, a água ela tem temperatura de ebulição de 100 graus Celsius ao nível do mar. Se eu estiver em uma cidade, por exemplo, que está na temperatura, que está numa altitude mais elevada, numa altitude de 700, 800 metros, a temperatura de ebulição da água pode cair para 98, 97, 96 graus Celsius. Estima-se, eu vou tirar o dado aqui da cabeça, mas eu confirmo anotado no vídeo se estiver errado. Estima-se que a temperatura de ebulição da água no topo do Monte Everest seja de 70 graus Celsius. Ou seja, a temperatura de ebulição ela não é fixa. Ela não é fixa se eu mudar as condições externas no meu líquido. Se eu mudar a pressão, por exemplo, a temperatura de ebulição vai ser alterada.
Isso indica que ela também varia com a altitude, porque a altitude tem uma relação direta com a pressão. Mas isso não é um tópico para essa aula também, de novo. Tá? Voltando aqui ao exemplo da água pura ao nível do mar. A água pura, ponto de fusão, 0 graus Celsius. Ponto de ebulição, 100 graus Celsius. A gente pode colocar isso daqui, então, numa linha reta, numa escala, e a gente vê o seguinte, em qualquer temperatura entre 0 e 100 graus Celsius, a água vai se encontrar na fase líquida. Essa é a faixa de valor na qual a água se encontra na fase líquida. Eu poderia pegar outras substâncias, e de fato a gente vai pegar, mas a água é o exemplo mais analisado e é o mais didático para a gente entender isso, até mesmo porque os valores das temperaturas, né, eles são bem característicos, 0 e 100 graus Celsius. Acima de 100 graus Celsius, a água ela se encontra na fase de vapor. O vapor vai ser a fase mais estável. E abaixo de 0 graus Celsius, a água se encontra no estado sólido. O sólido vai ser a fase mais estável. É bom você pensar algumas coisas interessantes a respeito disso. Tem muita gente que fica confusa, por exemplo, e se eu pegar um copo de água e levar numa temperatura de menos 10 graus Celsius, ele vai virar gelo instantaneamente? Não, ele vai permanecer na fase líquida. E as moléculas de água vão perdendo energia para o ambiente até se solidificar, porque abaixo de 0 graus Celsius, a fase mais estável é a fase sólida. A mesma coisa se eu pego, por exemplo, um copo de água e levo em temperatura acima de 100 graus Celsius. Ele não vai vaporizar instantaneamente, mas ele vai ter uma tendência espontânea de ir para a fase de vapor, porque acima de 100 graus Celsius a fase mais estável é a fase de vapor. As análises que a gente vai fazer agora elas são mais numéricas e chega a ser mais fácil do que toda a teoria que eu estou apresentando aqui para vocês. Mas vamos pensar aqui, olha, se eu tiver um quadro com 4 substâncias, álcool, acetona, chumbo e ferro. E nesse quadro eu tenho as temperaturas de fusão e a temperatura de ebulição dessas 4 substâncias, desses 4 materiais. Se a temperatura for de 25 graus Celsius, vamos lá analisar o álcool. A gente constrói essa escala, tá? Analisando o álcool, a gente vê que 25 graus Celsius é abaixo de 78,5, que é a temperatura de ebulição do álcool, mas é acima de menos 114,1. Ou seja, eu estou entre os pontos de fusão e o ponto de ebulição. Logo, eu tenho, então, o álcool na fase líquida, na temperatura de 25 graus Celsius. A mesma coisa, a mesma análise você pode fazer para acetona. 25 graus Celsius é abaixo de 56,5 e acima de menos 94. Logo, a acetona está na fase líquida também. O chumbo, por sua vez, ele tem um ponto de fusão de 327 graus Celsius e de ebulição ainda mais alto, 1740. O que quer dizer que a 25 graus Celsius, ele vai estar na fase sólida, porque vai estar abaixo do ponto de fusão. O ferro, a mesma análise. O ponto de fusão dele é extremamente alto, mais alto até do que o do chumbo. A 25 graus Celsius, o ferro vai estar na fase sólida. Agora, se a temperatura fosse de menos 100 graus Celsius, como essa análise se daria? Menos 100 graus Celsius para o álcool, você vai observar que é acima de menos 114. Aqui é bom eu fazer uma análise para você pensar na matemática da coisa. Menos 114, você pode pensar num prédio que você desceu 114 andares. Perfeito? Desceu 114 andares. O andar menos 114 está lá. E o andar menos 100, se você pensar, ele está acima do andar menos 114. Porque ele é como se fosse um andar em relação ao térreo. Desci menos 100 andares, desci menos 114. Então, menos 100 é mais próximo do térreo do que menos 114. Faça essa análise com o elevador que talvez facilite a interpretação do problema. Então, menos 100 está acima de menos 114 e está abaixo de 78,5. Então, se eu tiver a menos 100 graus negativos, o álcool, o etanol comum que nós temos aí nas casas, ele vai estar na fase líquida. Em compensação, a acetona, cujo ponto de fusão é menos 94, em menos 100 graus Celsius, você estará abaixo do ponto de fusão da acetona. Logo, ela vai estar na fase sólida. O etanol vai estar líquido, a acetona vai estar sólida.
O chumbo e o ferro você não precisa fazer novas análises, porque se em 25 graus Celsius eles eram sólidos, em temperaturas ainda mais baixas eles permanecerão como sólidos. Vamos analisar aqui então como isso cai no vestibular, e você vai ver que cai exatamente da mesma forma, com algumas modificações de palavras ou coisas do tipo. Vamos ver aqui, olha. Questão da PUC Minas. Considere o quadro a seguir, que apresenta algumas substâncias e suas respectivas temperaturas de fusão e de ebulição, TE, ao nível do mar. Repare que ele menciona ao nível do mar para se resguardar do fato de a temperatura de ebulição poder sofrer variações. Então temos a água, clorofórmio, hidróxido de sódio e ácido acético. Considerando-se esses dados, é incorreto afirmar. Vamos à análise da questão. O clorofórmio a 70 graus Celsius é gasoso. Vamos ver, 70 graus Celsius é acima da temperatura de ebulição do clorofórmio? Caso sim, caso seja, então isso é verdadeiro. O clorofórmio a 70 graus Celsius é gasoso, a afirmação A está certa. A 85 graus Celsius o hidróxido de sódio é sólido. 85 graus Celsius é abaixo da temperatura de fusão do hidróxido de sódio? Sim, então o hidróxido de sódio é sólido, porque ele só passa para a fase líquida em 318 graus Celsius, 318,6. A 25 graus Celsius, duas das substâncias são líquidas. Olha, a água é líquida porque o ponto de fusão dela é 0 e o de ebulição é 100. Então 25 graus Celsius está entre o ponto de fusão e ebulição. O mesmo vale para o clorofórmio. O ponto de ebulição dele é 62,3. 25 graus Celsius é abaixo do ponto de ebulição, acima do ponto de fusão. Ocorre que o ácido acético também é líquido, porque 25 graus Celsius é acima de 16,7 e abaixo de 118,1. Logo, eu tenho 3 das substâncias na fase líquida a 25 graus Celsius. Então já achamos a alternativa incorreta, que é a que a gente realmente procura, a letra C. Agora, a letra D fala que a substância mais volátil é o clorofórmio. Substância mais volátil é aquela que evapora com mais facilidade. A mais volátil vai ser a que tiver um menor ponto de ebulição. Dentre as 4 substâncias, o clorofórmio tem um ponto de ebulição mais baixo. Se é mais baixo, ele é a mais volátil, a que tem mais facilidade em ir para a fase de vapor. Perfeito! Então, marcamos aqui todo mundo feliz, a letra C, que é a única opção incorreta. Ok, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. Siga a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram. Ah, e claro, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço para todos vocês. Valeu!